Poder sentar, meus irmãos. Já estão sentados. Depois de um momento tão especial de adoração, eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Filipenses, no primeiro capítulo de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 1. Vamos ler o verso 21, uma grande declaração do apóstolo Paulo, que continua reverberando geração em cima de geração e continuará sendo assim até a volta de Cristo. Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro ou ganho. Vamos falar juntos? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu tenho a impressão que eu já li esse texto. Eu li esse texto já aqui? Quando foi? Ah, tá certo. Muito bem, os irmãos estão atentos. Só que a semana passada eu falei só metade dele. Então hoje eu quero falar sobre a outra metade. No começo do primeiro culto, o pessoal da programação chegou para mim e falou assim: qual é o título da mensagem? Eu disse: o sentido da morte. E a Daiane, que me perguntou, arregalou um olho assim. Porque a semana passada nós falamos sobre o sentido da vida. Eu já quero falar sobre o sentido da morte. Porque uma tem a ver com a outra. Uma acessa a outra. E se nós entendemos o que é que a palavra de Deus nos revela sobre o propósito de Deus, em cada etapa das nossas vidas, compreenderemos que cada etapa é muito boa, incluindo a morte. Para a gente entender melhor essa questão, você vai um pouquinho adiante, na segunda carta que Paulo escreveu para o Timóteo, que era discípulo dele. No capítulo 4, um texto muito conhecido, mas que vai nos ajudar, vai elucidar para nós um pouco essa questão da nossa relação com a morte. 2 Timóteo, capítulo 4, lerei o versos 6, 7 e 8. Paulo diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Em algumas traduções aparece por libação. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Muito bem, vamos pensar um pouco sobre isso. Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu disse a semana passada que uma pessoa poderia estar em crise existencial, e então ela diria: morrer é lucro, porque está em crise. E que Paulo poderia estar querendo morrer diante de tudo que ele sofreu e padeceu, especialmente diante de Filipos. Mas entendemos que não era isso. Viver em Cristo era o alvo, era o objetivo principal da vida de Paulo. Ele queria viver arraigado no Senhor e experimentar a vida abundante de Jesus neste mundo. Promessa de Jesus, a vida em abundância. O que é viver em Cristo? Viver em Cristo significa aproveitar muito bem essa vida, aproveitar muito bem os dias que Deus nos proporciona nessa terra. E na perspectiva da vida em Cristo, a vida não é um fardo, não é um peso, não é um horror. Eu não posso jamais concordar com uma pessoa que se diz cristã, mas ela diz assim: eu estou cansado dessa vida, eu não suporto mais viver, e eu quero ir embora. Eu posso até entender o que essa pessoa diz, mas não posso aceitar o que ela diz, até porque quanto mais eu leio as Escrituras, mais eu entendo que esse raciocínio de querer fugir da vida por causa dos problemas é perigoso, é felino, é autodestruidor. Por quê? Porque é anti-Deus, é anti-vida. A vida é um presente de Deus. A vida que nós temos é uma dádiva vinda do alto.
Ninguém deveria desperdiçar um só segundo da sua vida neste mundo com futilidades, com qualquer coisa que não possa produzir resultado palpável, efetivo para a vida eterna. É verdade que, como um lugar de passagem, nós somos apenas peregrinos neste mundo, este mundo é apenas um lugar de passagem, e como um lugar de passagem, nós encontraremos neste mundo muitos problemas, muitas lutas, muitos descompassos, muitos desafios que precisam ser vencidos, muitos leões para se matar a cada dia. Mas esses desafios, essas lutas, não podem ser encaradas apenas como um desconforto que é gerado por um Deus que, se é soberano, então parece sádico, porque gosta de ver os seus filhos sofrerem. Não, não, não. Não, irmãos, não, senhores, não, senhoras. As lutas que nós enfrentamos neste mundo não derivam da vontade de Deus, porque Deus não nos criou para sofrer. Essas lutas antes derivam do próprio pecado humano, elas são resultado do pecado voluntário, da escolha que os nossos pais e os nossos antepassados fizeram, e que reverbera nos nossos dias, mas não culpe os seus antecessores por isso, porque nós também deixamos um legado para a próxima geração, e não é só de coisas boas, nós também pecamos, e perpetuamos esse estado de sofrimento nas gerações que vêm depois de nós. E nessa questão, não existe ninguém que seja tão bonzinho. E acredite, muitos cristãos desconsideram essa palavra, porque eles acham que a vida deles está boa. Quando você se achar bonzinho demais, pode ter certeza que você está cercado de equívoco, está cercado de ilusão. Nós dissemos a semana passada, portanto, que as crises não devem nos desanimar, e não devem nos levar a desistir dessa vida. Ninguém tem direito de tirar a sua própria vida, uma vez que a vida não lhe pertence. A vida é um dom de Deus. Ele nos empresta esta vida, para que nela nós possamos servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Mas a vida é emprestada, não é nossa. Nós vamos dar contas dela. E devemos aproveitá-la aqui nesse mundo, o tempo todo, na perspectiva do plano soberano de Deus, este plano que é revelado na sua palavra. Devemos preservar a nossa vida com profundo temor e em obediência ao Santo Deus, perante o qual todos os seres humanos estarão um dia para dar conta da sua vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, Paulo diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, seja o bem ou seja o mal. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Sim, pastor, eu entendo, mas e os sofrimentos que eu tenho? E minhas lutas? E as perdas que doem dentro de mim? E as crises que eu estou enfrentando? No casamento, na família, no trabalho, na vida? E os diagnósticos ruins? E as péssimas notícias? O que é que eu faço com elas? O que são elas? Elas são instrumentos de Deus, às vezes cortantes, bisturis, bem afiados, através dos quais Deus nos treina, Deus nos aperfeiçoa, Deus impõe limites ao nosso livre-arbítrio. Porque nem sempre as escolhas que nós fazemos são as melhores, porque nem sempre são as escolhas de Deus para nós. Então, crises são oportunidades de crescimento,
crescimento espiritual, oportunidades para buscarmos com mais ansiedade, com mais alegria, com mais vigor a presença de Deus e aprendermos de Deus e nos agasalharmos nos seus braços e confiarmos em Deus em toda e qualquer circunstância e descansarmos em Deus na segurança da sua verdade e mais do que isso, instrumentos de Deus que nos auxiliam a nos alegrarmos em Deus nas suas promessas. Então lembre-se do que foi dito, só relembrando, enfrentamos crises, no meio das crises, Deus nos situa no meio da história, nos revela a história, e quando Deus nos revela a história, Ele nos convoca para uma missão, e Ele não nos convocaria para uma missão, se Ele não fizesse para nós as suas preciosas promessas, e Deus quer cumprir todas as suas promessas nas nossas vidas, mas às vezes nós não deixamos. O Senhor cumpriu e tem cumprido e irá cumprir todas as promessas que foram feitas a Cristo Jesus. A crise de Cristo era a cruz do Calvário. A realidade histórica era o pecado que corrompia a terra. A sua missão é a redenção. E a promessa é a vida eterna. E de que todo nome se dobrará diante dele e declarará que ele é Senhor. É a realidade espiritual de todos nós. A vida vale a pena quando vivida na perspectiva de Cristo. E a morte? Agora Paulo diz, e morrer é lucro. Mas espera aí, Paulo, a gente não gosta da morte. A gente tem medo dela. Nós escapamos toda hora da morte. Quando um familiar seu recebe um diagnóstico, logo vem aquela dor no coração. Porque a morte significa a cessação da vida, a morte significa separação, a morte significa dor, saudade. Significa que pessoas que são tão importantes e que ocupam um espaço dentro do nosso coração, de repente serão tiradas de nós e levadas para sempre. Nós odiamos a morte. E nós temos medo da morte. Mas Paulo fala isso com tanta naturalidade. E através das suas palavras, parece nos transmitir a ideia de que não podemos viver a vida toda de mal com a morte. Afinal de contas, a morte faz parte de todos, do plano de Deus para todos nós. Nenhum de nós consegue sobreviver eternamente sobre a face da terra. Então Paulo parece nos colocar novamente em sintonia com isso. Parece nos ajudar a ficar de bem com a morte. Não temer a morte. Ao contrário, fazer dessa experiência um benefício. Fazer dessa experiência uma festa. Quando isso é possível? Eu quero que você aguce bem os seus ouvidos e fique muito atento ao que o Espírito Santo vai revelar através do apóstolo Paulo aqui nesses textos, porque Deus não revelou isso tudo ao coração dele e ele escreveu aleatoriamente, mas tudo o que Paulo escreve é guiado de maneira muito especial por Deus. Por isso tudo que Paulo fala tem uma razão de ser, tem um ponto de partida, tem um desenvolvimento e tem uma chegada, tem sentido. Nada é solto, nada é separado de um só contexto. Porque o Deus presciente, através do Espírito Santo, trouxe esta revelação ao coração do apóstolo Paulo, e pela misericórdia e graça de Deus, ela chegou intacta aqui nas nossas mãos hoje. Revelação de Deus. Paulo explica para Timóteo, nesse texto que nós acabamos de ler, do capítulo 4, de 2 Timóteo, quando é que a morte é lucro? Volto a dizer, não estamos aqui tratando de uma pessoa que está tão desesperada, com tantos problemas, dando tão errado na vida, que ela desiste de tudo e fala, quero morrer. Não.
Todas as vezes, e nós vimos alguns exemplos desse a semana passada, que homens de Deus, no passado, disseram para Deus: eu quero morrer. O Senhor disse: não é só a vez ainda, não é só a hora ainda. A hora de ir embora não é a hora da crise existencial, não é a hora do problema em estado agudo. Não é essa a hora. Então qual é a hora? Quando é que a morte é lucro? Paulo ensina. E ele nos dá 3 princípios importantes aqui nesse texto que nós lemos, e eu quero que você acompanhe comigo. 2 Timóteo 4, 6, 7 e 8. Em cada versículo revela um princípio. Verso 6, Paulo diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, ou por libação, ou por oblação. E o tempo da minha partida é chegado. O que ele quer dizer com isso? Paulo está falando sobre adoração. Está falando sobre adoração. Mas adoração não na perspectiva de um momento como este que nós acabamos de participar aqui. Mas ele está falando como adoração que vem da alma, que vem da vida. Ele fala da adoração como uma espécie de simbiose que acontece entre você e Deus. Quando é que você está pronto para ir? Quando a adoração deixa de ser um conceito vago, subjetivo, e se torna uma realidade na sua vida, se torna seu principal objetivo de vida. Tudo o que você faz na sua vida visa adoração a Deus. Então não há uma dicotomia entre o sagrado e o secular. O que há é uma vida totalmente envolvida em oração. Paulo diz: eu já estou oferecido a Deus como libação, como aspersão de sacrifício. Ou seja, eu me peguei e me joguei em cima do altar e eu não saio mais dali. Eu sou um altar permanente de adoração a Deus. Paulo olha para si mesmo e se vê jogado por cima daquele altar. Você vai dizer assim: mas Paulo não tinha noção de que o único que poderia ter sido oferecido em sacrifício santo e agradável a Deus foi Jesus? Claro que sim. Ele é teólogo mais do que qualquer um dos que surgiram depois dele. O que Paulo faz nesta palavra é emprestar o exemplo de Cristo a si mesmo, para mostrar o quanto a vida dele adquiriu sentido a partir da adoração. Para Paulo, adoração não é um programa, mas sim uma relação, e uma relação profunda com Deus. É um homem que se dobra diante de Deus todos os dias da sua vida, todos os momentos da sua vida. É um homem que busca a Deus com muita sinceridade na sua alma, e como consequência, Deus se derrama sobre este homem, Deus se relaciona com ele, Deus intervém na sua história, Deus fala com este homem, Deus responde às suas orações. Isso é adoração. Quando alguém se derrama diante de Deus e permite que Deus se derrame sobre essa pessoa. Isso não depende primariamente de aparatos que deem a essa adoração um formato. Depende, antes de tudo, de uma disposição sincera da alma, na busca profunda, incessante, desesperada do homem pela presença de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem pessoas que têm uma chavezinha, um interruptor em cima da cabeça. Você já viu? Chega na segunda-feira, ele vira o botãozinho para o lado do secular. Aí ele vai dirigir, ele dirige que nem um incrédulo. Ele vai para o trabalho, ele age como um incrédulo. Ele lida com as pessoas cheio de raiva, cheio de amargura, porque ele age como um incrédulo que não conhece a Deus e que não tem esperança. Aí quando vai chegando no sábado, ele fala: eu não posso esquecer, tem que virar o botãozinho para o outro lado. Quando é sábado, meia-noite, ele faz... vira para cá. Às vezes não, às vezes ele faz domingo, 6 da manhã. Ele vira o botãozinho para cá. Agora eu vou para o santo. Eu vou para a igreja, eu canto, eu adoro, eu sirvo a Deus.
presto culto, segunda-feira eu viro o botãozinho de novo para o secular. O que Paulo está dizendo é, isso não faz sentido. A vida vivida na presença de Cristo é uma vida de constante adoração. Tudo quanto fizerdes, seja em palavras ou seja em ação, seja feito para a glória de Deus. Então, se você trabalha para a glória de Deus. Se você dirige na perspectiva da adoração a Deus. Se você lida com as pessoas difíceis, você lida com as pessoas difíceis com base na adoração a Deus. Se você vai para o comércio e trabalha no comércio e faz negócios e gerencia negócios, você gerencia todos os seus negócios na perspectiva de um Deus que está presente na sua vida. Se você namora e Deus está presente no namoro. Tudo que você faz é permeado com a presença do santo e poderoso Deus. Você está diante do altar. Não, você está derramado sobre o altar. Você ofereceu-se a Deus e você agora se tornou essa pessoa que busca com profunda disposição da alma o Deus santo e todo-poderoso. E é interessante porque quando Deus encontra pessoas assim, Jesus revelou à samaritana que o Senhor estava à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando Deus encontra pessoas assim, Ele abençoa essas pessoas e se derrama sobre elas, e faz com que a vida delas tenha sentido. Isaías 44:3, o Senhor disse, porque derramarei água sobre o sedento, e correntes de água sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. É um desejo de Deus, de derramar-se sobre o seu povo, de abençoar o seu povo, com o quê? Com a sua presença, que é o que nos basta, que é o que nos preenche o coração. Paulo olha para si mesmo e diz assim, morrer é lucro para mim, sabe por quê? Porque eu agora sou um sacrifício vivo, oferecido no altar, diante de Deus. Isso me lembra a história que eu ouvi há muito tempo atrás, numa pequena igreja. As pessoas estavam no momento de ofertas, estavam passando uma bandeja de banco em banco, onde as pessoas estavam, e recolhendo a oferta que seria dado a Deus, e aquela pessoa que estava recolhendo chegou perto de uma garotinha, e a bandeja ficou na altura do nariz dela, e ela olhou para a pessoa e disse, você pode abaixar a bandeja? E a pessoa abaixou um pouquinho, ela disse, você pode abaixar mais a bandeja? E a pessoa abaixou nessa altura, e ela disse, ainda está alto, você pode abaixar mais? Aí a pessoa abaixou mais um pouco, ela disse, ainda não está bom. E a pessoa ficou meio com raiva, entrou na carne, pegou a bandeja e botou no chão. E quando botou a bandeja no chão, ela subiu em cima da bandeja e disse, pode levar. O que essa menininha está dizendo para nós? Que ela se deu totalmente ao Senhor, como Paulo ensina lá em 2 Coríntios capítulo 8, se deu primeiro ao Senhor, e depois as outras coisas. Então Paulo tem essa perspectiva em mente, que a adoração é parte da sua vida. E a adoração individual, essa que se estende por toda a vida, é o que dá sentido a este momento de adoração comunitária. Porque, irmãos, às vezes quando nós chegamos no templo e nos reunimos com as pessoas, talvez até alguém entre aqui e fale assim, olha, por que esse povo canta desse jeito? O que é que há neles? Há uma vibração, há alguma coisa especial aqui neste lugar. E há mesmo, é a presença de Deus. E o seu povo que está aqui adorando, e isso faz sentido para nós. Por quê? Porque adoramos a Deus no decorrer da semana. Agora, se você não adora a Deus com sua vida diariamente, se você não é este sacrifício oferecido no altar, você pode chegar aqui e encontrar aqui um ambiente mais adequado e os melhores aparatos, tudo para praticar adoração, e isso tudo não vai fazer sentido para você. Pode ser até bonito, pode até te emocionar no momento, mas não gera vida dentro de você, não gera uma reflexão sobre a sua história, sobre o que você está fazendo neste mundo, sobre o tempo de permanecer e o tempo de ir. Tudo vem a partir da vida vivida em adoração. Mas quando você vive isso,
Então você encontra neste momento de culto aqui uma grande oportunidade, uma oportunidade de celebração da vida, uma reunião de vozes que aclamam o mesmo Deus, vozes que estrondam da terra na direção do céu, num prenúncio do que será a adoração na glória celestial. Nós olhamos isso e pronunciamos a glória de Deus. Mas isso só acontece quando você adora na sua vida particular. Segundo lugar, verso 7. Combati um bom combate. O que mais? Acabei a carreira e guardei a fé. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a morte agora faz sentido, porque ele tinha certeza de que ele cumpriu todo o plano de Deus para a sua vida neste mundo. É interessante porque há toda uma história que aconteceu entre Filipenses 1:21 e 2 Timóteo 4, verso 7. Paulo passou por todas aquelas cidades que citamos domingo passado e coincidentemente, coisas do Espírito de Deus, o pastor Wanderson pronunciou hoje de manhã na pregação também. Paulo teve toda uma história. Quando ele escreveu Filipenses, ele sabia que não era a hora de partir ainda, que ele ainda estava no meio da sua missão, que ele ainda tinha muita coisa a ser feita, que Deus ainda ia usar a vida dele em toda a região da Ásia, que ele ia enfrentar a terceira viagem missionária, que ele ia ser apedrejado, que ele ia ser exposto em praça pública, que ele seria preso, que ele iria apanhar, que ele iria ter que ser colocado diante dos magistrados, que ele iria ser levado como prisioneiro numa embarcação, que ele iria enfrentar um mar voraz e quase morrer afogado. Paulo sabia disso tudo. Pelo menos ele tinha um sentimento de que isso tudo ainda ia acontecer na sua vida. Agora não. Agora ele olha e diz assim: chegou no fim. Tudo que da parte de Deus eu deveria ter feito, eu fiz para a glória do Senhor. Eu combati o combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Há um senso do dever cumprido, há uma convicção, uma santa convicção de Deus na alma deste homem, desta mulher, que ele não está querendo ir embora daqui por covardia, para fugir dos problemas, mas ele terminou: Senhor, o que o Senhor colocou na minha mão para fazer, para a glória do Senhor, eu fiz conforme o teu propósito. Não é interessante isso? Então Paulo olha e diz assim: eu tenho certeza de que eu cumpri todo o plano de Deus nesse mundo, e não deixei isso me corromper, eu mantive a fé. Quais são as razões para irmos embora? Primeiro, você se ofereceu totalmente em libação a Deus. Segundo, você cumpriu todo o propósito de Deus. E terceiro, eu tiro do verso 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, na qual o Senhor, reto juiz, me dará quando? Naquele dia. Que dia é este? Que dia é este, irmãos? É o dia do nosso encontro com Deus. É o dia em que veremos ao Senhor face a face. É um dia em que cada um de nós será colocado diante do Senhor. Então Paulo nos ensina que nós estamos preparados quando nós nos desapegamos deste mundo e nos apegamos, aprendemos a amar a eternidade e desejar estar no céu, na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu amo isso. Paulo diz assim: olha, não somente a mim, mas também esta coroa vai ser dada a todos os que amarem a vinda do Senhor, a desejarem a vinda do Senhor. A nossa geração de cristãos hoje é estranha. A ênfase que se deu nas últimas décadas, no progresso humano, o próprio crescimento econômico e financeiro do Brasil, tem proporcionado esta visão de que a vida está ficando boa. A vida está ficando boa. E nós somos pressionados a nos sentir plenamente realizados neste mundo. Você tem que ter a aparência perfeita, você tem que ter o casamento perfeito, você tem que ter a profissão perfeita, a realização profissional perfeita, a vida financeira perfeita, a igreja perfeita, os filhos perfeitos,
Tudo tem que ser perfeito na vida. E alguém diz, olha, se você não tiver essas coisas perfeitas, você não será feliz. A felicidade está em conquistar essas coisas. E as pessoas vão e lutam, e lutam, e lutam, e eu vejo as pessoas se matando, eu lido com gente. Essa felicidade prometida se tornou algo tirano. As pessoas buscam, e elas não encontram, por uma simples razão. Preste atenção, olha aqui para mim. Nós nunca vamos encontrar neste mundo as condições perfeitas de vida. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque é o que a Bíblia ensina. Irmãs, seus maridos nunca serão perfeitos. Nunca. Se você quiser transformar seu marido num marido perfeito, ele vai virar um tirano perto de você. Ou ele vai embora, vira as costas e desaparece. Homens, não existe a mulher perfeita. Porque se você impuser sobre sua mulher a obrigação de ser perfeita em tudo, ela não vai suportar olhar para você. Quando ela olhar para você, o seu olhar para ela vai ser de crítica, de reprovação, porque ela ainda não chegou lá. A profissão perfeita, a realização profissional plena, perfeita, não existe. Mas não é isso que é pregado aí fora. Aí fora as pessoas estão dizendo, não, corra, vá atrás, você merece, você vai alcançar. E você vai, corre, e vive apegado a essas coisas. Aí vem uma propaganda de uma empresa aí que está vendendo coisas usadas, acho que chama OLX, que diz, desapega. Não é? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, desapega. Você sabe ao que você está arraigado demais, apegado demais. Olha o que Paulo diz assim, gente, eu só tenho uma expectativa agora na minha vida, a coroa da justiça, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Eu tenho visto pessoas falando assim, eu amo a vida de Jesus, mas se ele quiser esperar vai ser bom. Não é? Principalmente solteiros falam isso, né? Não, se Jesus é bom que ele venha assim, ele vai voltar, mas Jesus vem depois que eu casar. Vem depois que eu me formar. Vem depois que eu experimentar o melhor dessa vida. A gente não sabe o que a gente está dizendo mais. Qual é a situação de Paulo? Paulo está no fim da sua carreira. Ele é um preso domiciliar em Roma. Ele não pode sair e andar livremente nas ruas. Há um soldado guardando a porta da casa dele. Não pode pôr o pé para fora. Ele está numa casa e olha o que ele diz aqui no texto. Verso 9 ele diz, olha, procura vir ter comigo rapidamente, porque Demas me desamparou. E foi embora para Tessalônica. O Crescente foi embora para Galácia. O Tito foi embora para Dalmácia. O Lucas está aqui comigo. Tenta trazer o Marcos também, porque ele é útil para mim, ele é uma bênção para mim, apesar de ter brigado com ele lá no passado, mas agora eu quero ir um pouquinho mais perto. Eu enviei a Tíquico para Éfeso. Então, Paulo está sozinho. Ele olha ao redor dele e não tem mais ninguém. Ele diz ali adiante que Alexandre lhe causou muitos males. E ele diz no verso 16, que na primeira defesa dele, quando ele foi colocado sobre os tribunais, olha aí o verso 16, ninguém me assistiu, ninguém me deu assistência na minha primeira defesa, todos me desampararam. E Paulo pede para ele aqui atrás, verso 13, quando você vier, me traga o quê? A capa e os livros e pergaminhos. Quais são as expectativas desse homem? Esse homem olha para a vida, depois de todo o sofrimento galgado, desde o momento em que ele caiu por terra e entregou seu coração ao Senhor, de lá para cá, só sofrimento, muita luta, e este homem trabalhou ardorosamente, fielmente, cumprindo etapa por etapa do plano de Deus para a sua vida, abrindo igrejas, pregando o evangelho, discipulando pessoas, e ele trabalhou, e ele chega no fim da vida dele, ele não tem nada. Está num quartinho, alugado, sente frio, e pede para Timóteo, traz a minha capa,
Traz a minha capa, eu sinto frio, já não tem mais massa muscular, já bate o queixo. E traga os meus livros, porque eu estou aqui velhinho já, mas o meu cérebro está vivo ainda. Ainda posso estudar mais, ainda posso pesquisar mais, ainda posso ler mais as Escrituras. Então é o que eu quero. Me traga os meus pergaminhos e traga a minha capa, porque eu estou com frio. Mais nada. Mais nada. Perde todos os amigos, todos o abandonam. E ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Agora olha a perspectiva dele, leia comigo, verso 17 e 18. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Ele tem uma relação direta com Deus, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E eu fiquei livre da boca do leão. Agora ouça o verso 18. E o Senhor me livrará de toda obra má e guardar-me-á para o quê? O seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Qual é a expectativa do apóstolo agora? É a glória celestial. É a glória celestial. Queridos, a vida não faz sentido. Olhe aqui para mim. A vida fora da perspectiva de Jesus Cristo não tem sentido, e a morte muito menos. Não é à toa que as pessoas estão enlouquecendo neste mundo, desesperadas à procura de cura e de respostas, e não encontram. A medicina não vai conseguir curar todas as doenças. A ciência não vai resolver todos os problemas da humanidade. Aqueles que se esforçam muito trabalhando pelo comportamento humano, pela saúde mental, não vão conseguir trazer respostas para todos. Os intelectuais não vão explicar todas as coisas. A vida não faz sentido. Faz parte dela não ter sentido. Por isso, quando Paulo olha para a sua vida, ele fala assim: eu estou vivendo essa vida. Eu estou vivendo para Cristo, como este sacrifício em adoração, cumprindo o meu papel neste mundo e aguardando a vida melhor que o Senhor tem preparado para mim. É aí, somente aí, que a vida começa a fazer sentido para nós. Quando você fala, isso aqui é só uma passagem, não importa quanto sofrimento vem aqui, o Senhor Deus tem algo muito melhor preparado para nós. E Ele nos redimiu aqui, Ele nos redime através do sangue de Jesus, da graça de Jesus. Agora presta atenção. Tá, pastor, então peraí, eu entendi. Eu vou me sentir preparado para morrer se eu, pronto, for um altar de adoração, se eu tiver cumprido toda a minha missão, e se eu me desapegar desse mundo e me apegar ao céu. O senhor está certo? Está certo, foi isso que eu preguei. E se eu não me sentir assim nunca? Vou te dar uma má notícia. Deus não vai esperar você cumprir todas essas etapas para tirar você. O tempo da nossa partida neste mundo é certo, é definido por Deus. Quando chegar a sua hora, você vai, não tem jeito, e Deus não vai adiar a ida de ninguém só porque a pessoa não está preparada. Por isso é meu dever e seu dever preparar o coração para o encontro com o Senhor. Eu não posso fazer isso por você, você não pode fazer por mim. Eu posso fazer por mim e você tem que fazer por você. O seu coração tem que estar preparado para o encontro com o Senhor, porque pode acontecer a qualquer momento. Isso significa estar pronto para a morte. Porque quando ela vier, ela veio. Eu não preciso temê-la, eu não preciso fugir dela, eu não preciso andar desesperado, não.
ou desejá-la apenas quando eu estou vivendo uma crise existencial tão grande. Não. Eu posso reverter esse quadro. Eu posso viver esse mundo, aproveitar os melhores dias que Deus me dá, cada segundo, na perspectiva de Deus, da vida abundante que Jesus nos dá, estando completamente depositado sobre o altar de Deus, oferecido ao Senhor, fazendo a adoração, uma rotina diária, cotidiana, permanente na minha vida, vivendo abundantemente diante do Senhor, me derramando diante dEle e vendo derramar-se a mim, por cima de mim. Mas eu vou continuar enxergando a minha missão nesse mundo. Ninguém vem para esse mundo à toa. Ninguém vem aqui só para passar tempo, só para ganhar algum dinheiro e para ir embora. Não. Cada um de nós tem um propósito de Deus para essa vida. Tem uma missão de Deus para a sua vida. Cada um de nós. E devemos buscá-la. Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? Onde o Senhor quer que eu intervenha? Quais são as lutas que o Senhor quer que eu lute? Quais são os combates que o Senhor quer que eu entre neles? Porque eu quero chegar no fim da minha vida e terminar a carreira e guardar a minha fé. Mas, irmãos, eu penso como muitas pessoas têm perdido o sentido da sua vida porque perderam a perspectiva do céu. O céu é uma realidade. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, se a nossa esperança em Cristo se resume só a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha que declaração. Mesmo que você diga que viva em Jesus, se você só pensa em Jesus para resolver os problemas dessa vida, você é o quê? Mais miserável de todos os homens. Por que ele disse isso? Por causa da perspectiva da ressurreição eterna, por causa da perspectiva da vida eterna, por causa da perspectiva da eternidade diante de Deus, do céu. E quando eu sei que eu vou para o céu, então eu posso viver em paz nesse mundo. Se eu estou vivendo bem, louvado seja Deus. Se estiver enfrentando lutas, louvado seja Deus. Vai haver um momento em que tudo isso vai ficar para trás e desfrutaremos para sempre da presença do Senhor. Quando eu estava preparando isso, me veio à mente um cântico muito antigo, que quando eu era garoto, eu ouvi meus pais ou cantarem, ou eles tinham um disco de Luiz de Carvalho, faz tempo. E ele cantava essa música, e eu nunca mais tinha escutado essa música, mas a melodia dela, vez por outra, ecoava na minha mente. Por isso a gente deve ensinar as crianças e cantar com as crianças, porque aquilo vai ficando na cabeça. E eu fui atrás dessa música e a achei, encontrei na internet, e nesse ponto a internet é muito boa, e revi essa música e escutei essa música todos os dias dessa semana, várias vezes, liguei para Daiane e Tiago, pedi, dá para você cantar a música domingo, e ela não conhecia, mas ela disse, eu acho que meu pai já cantou essa música. Disse, ótimo, então é isso mesmo, eu queria que você cantasse ela, e ela preparou para cantar para a gente, uma música linda, que fala sobre a perspectiva da vida eterna. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, ouça essa letra, ouça essa música, deixe o Espírito Santo de Deus falar alto, profundo ao seu coração, através do cântico que você vai ouvir agora. Há um país nas terras de além rio, cheio de flores de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado o brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas, abraçará todos os salvos com prazer.
eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Eu não sei como isso tudo cai dentro do seu coração, mas para mim me faz muito bem. Louvado seja Deus pela graça de Jesus. Louvado seja Deus pelo Evangelho de Jesus. Louvado seja Deus pela revelação da sua palavra. Eu não consigo entender como é que as pessoas podem viver nesse mundo sem a perspectiva da vida eterna, da glória celestial, do céu, preparado para os santos, para aqueles que amam a verdade de Deus, para aqueles que desejam a volta de Jesus. Querido, nós não podemos nos apegar a este mundo, apegar. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida são do mundo e não de Deus. Ora, o mundo passa e com ele os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. São promessas de Deus para nós, promessas de Deus para nós. Você ama a vinda de Jesus? Você deseja estar com o Senhor? Ou você está tão apegado a essa vida? Essa mensagem traz alegria ao seu coração, onde traz tristeza, medo. Porque se traz tristeza e medo, você ou não entendeu o Evangelho ainda, ou ainda não entregou seu coração de verdade para o Senhor. Porque quando você se entrega, você se derrama no altar de Deus. Você sabe que Deus está dirigindo cada parte da sua vida. Você não teme o futuro, você não tem medo da morte, você sabe que a sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, você sabe disso. Eu queria que esse momento de oração e de reflexão fosse estendido ao coração daqueles que possam estar aqui hoje e que ainda não entregaram seu coração ao Senhor. Eu não sei o que você está esperando, porque de alguma maneira eu sei que Deus já testificou no seu coração. Você sabe que aquilo que foi falado e lido aqui é verdade de Deus. Você sabe disso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está testificando no seu coração. É verdade, é a verdade de Deus. E agora você tem que lidar com as suas próprias resistências. Você tem que lidar com o seu próprio coração. Você tem que lidar com os seus medos. Por quê? Porque o Senhor não entra no coração de alguém por força dele. Ele o faz quando a pessoa voluntariamente abre a porta do coração e diz: Senhor, eu creio, o Senhor está convidado a entrar na minha vida e no meu coração. E quando você abre a porta do seu coração, quando você rasga o seu coração para o Senhor e entrega a Ele a sua vida, Ele entra, Ele transforma, Ele muda conceitos, Ele fortalece o seu pensamento, Ele ajuda você a enxergar a perspectiva da vida sob o ponto de vista dEle. Ele te dá certeza da vida eterna, Ele preenche o seu coração, Ele faz com que sua vida tenha sentido, e Ele faz até com que sua morte tenha sentido, porque Ele é o Deus, Ele é o seu Deus. Você já entregou seu coração nas mãos do Senhor Jesus? Se você ainda não fez isso, essa é a sua grande oportunidade. A igreja toda está orando nesse momento, e pode ter certeza, todos estão orando por você nesse momento, estão clamando a Deus por sua vida.
Eu quero desafiar você hoje a entregar voluntariamente o seu coração nas mãos de Jesus, a entregar-se completamente a Ele. Quem gostaria de fazer isso, levanta a sua mão bem alto. Eu quero orar com você nesta noite, quero orar por sua vida hoje. Hoje é um dia de grande transformação. Deus te abençoe, Deus abençoe aquele jovem ali. Quem mais? Ali, aquele moço ali também. Quem mais? Levante bem alto a sua mão, nós queremos orar a Deus por você. Ali, Deus abençoe você, eu te vi ali do meu lado esquerdo. Quem mais? Levante bem alto a sua mão, lá atrás, aquele moço lá, eu te vi, querido. Quem mais? Quem gostaria de entregar sua vida nas mãos de Cristo? A igreja deve estar orando nesse momento, é um momento de batalha. Eu sei que tem mais gente aqui querendo entregar o coração ao Senhor, mas parece que o coração dele está amarrado. Há uma luta espiritual travada aqui nesse ambiente, e é a oração que vai fazer com que esse negócio possa ser desmantelado e Jesus seja vitorioso nesse lugar. Ore ao Senhor, clame a Deus por essas vidas. Há mais alguém que gostaria de entregar seu coração? Levante sua mão bem alto. Onde você estiver, não tenha medo, porque essa é a decisão que define o seu futuro, que define a sua eternidade. Levante uma das suas mãos agora. Ali aquele jovem, Deus te abençoe, querido. Eu te vi. Quem mais? Quem mais? Há mais alguém? Há mais alguém? Nós vamos orar nesse momento. A igreja toda com a cabeça baixa, com os olhos fechados. Os nossos líderes vão estar aqui, os pastores que estiverem aqui presentes, venham aqui à frente rapidamente. Venham alguns irmãos com eles, para que a gente possa interceder, clamar a Deus por essas vidas nesse momento. E eu queria que você que levantou sua mão se unisse a esse grupo que aqui está. Por favor, venha aqui à frente, alguns já estão vindo. Venha aqui à frente, por favor, você que levantou sua mão. Os líderes irão recebê-los aqui, irão abraçá-los, irão orar por eles. Eu queria que tivesse 2 ou 3 pessoas da nossa igreja intercedendo a Deus por suas vidas agora. Pode vir, é isso mesmo, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Pode vir. Se você não levantou sua mão, mas você quer que a gente ore por você, sai do seu lugar e vem aqui à frente, por favor, em nome de Jesus. Isso, pode vir. Precisa de mais líderes aqui. Eu queria que mais líderes da igreja estivessem aqui, por favor, rapidamente, irmãos, rapidamente. Vamos interceder a Deus por essas vidas. Junte aqui ao redor deles, 2 ou 3, coloquem as mãos sobre eles agora, orem por suas vidas agora, em nome de Jesus. Aqui, ó, pastor Lucas. Isso, ore por eles agora, em nome de Jesus. Coloque as mãos sobre eles agora. Igreja intercedendo ao Senhor. Ore a Deus nesse momento, meu irmão. Que haja libertação nesse lugar, em nome de Jesus. Ore a Deus que haja um milagre de Deus acontecendo nessas vidas hoje, em nome de Jesus. Elas não estão aqui à toa, elas estão aqui porque foram conduzidas pelo Espírito de Deus, amadas pelo Senhor. Interceda a Deus por elas agora, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Estenda a sua mão na direção deles. Estenda a sua mão. Ore aí de onde você está. Ore ao Senhor. Deus está trabalhando em corações aqui hoje. Deus está transformando vidas aqui hoje. O Senhor está salvando, nós vamos vê-los na eternidade celestial. Ore a Deus, porque o inimigo vai se levantar contra eles de maneira feroz. E nós vamos pedir ao Senhor que o Senhor os liberte para a glória de Cristo Jesus. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor nesta noite. Tão felizes, Pai, que estamos, porque esta palavra pregada é a verdade do Senhor para nós. Senhor, quanta luta, Senhor. Alguns desses queridos enfrentaram até chegarem aqui, mas eles vieram, Senhor, e voluntariamente abriram seus corações. E hoje nós podemos dizer com toda a alegria da nossa alma: hoje veio salvação a este lugar. Isto é obra do Senhor, é obra do Teu Espírito Santo, Senhor. É o Senhor quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Senhor decide trabalhar nas nossas vidas, não há quem possa impedir a ação do Senhor sobre nós. Deus abençoe estas vidas hoje em nome de Jesus.
Renova-lhes o coração, Senhor. Que sejam completamente lavados dos seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Que eles se sintam aqui hoje restaurados pelo Senhor, abençoados pela Tua verdade. Que a partir de hoje uma grande reviravolta aconteça nas suas vidas. Que se vejam livres para servirem ao Senhor. Senhor, traz cura sobre as suas almas em nome de Jesus. Que eles experimentem o Teu grande amor, e isso lhes traga tanta alegria ao coração, que talvez eles não se lembrem de outra experiência que possa tê-los feito tão felizes como este momento de encontro com o Senhor, Pai. E mais ainda, Senhor, coloca nos seus corações a certeza da vida eterna, Senhor. A alegria de saberem que no momento em que o Senhor decidir levá-los deste mundo, eles estarão por toda a eternidade na glória celestial. Senhor, abençoa a Tua igreja nesta noite, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor. Nós somos requeridos por este mundo, nós somos pressionados por este mundo, instados a vivermos apegados às coisas que são daqui, e às vezes deixamos de enxergar grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, e grandes desafios que o Senhor tem nos dado, enquanto vivemos, enquanto respiramos. Eu peço ao Senhor que em nome de Jesus, nós possamos sair daqui hoje com uma decisão cravada no coração, a decisão de sermos nós mesmos altares de adoração ao Senhor, a decisão de cumprirmos a missão do Senhor para a nossa vida, e o desejo, o anseio, o amor pela Tua vinda e pela glória celestial, Senhor. Que o Teu amor, a graça preciosa de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, e as consolações e a plenitude do Santo Espírito de Deus permaneça com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga a ele: não se apegue a este mundo, mas apegue-se ao céu, à glória celestial. Vamos em paz, irmãos.